Salgados finos especialmente rosa para vocês. Um salgado delicioso que desmancha na boca, vende muito bem e é super fácil de fazer. Olá, eu sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. Os salgados finos são sempre os queridinhos da festa, vende muito bem e todo mundo quer. Se você trabalha com salgados finos, tem um diferencial no mercado e isso vai fazer você se destacar. Então, eu ensino com muito carinho essa receita aqui para você fazer e lucrar muito, principalmente nas vendas de final de ano. As quantidades dos ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que você encontra tudinho. Essa massa é bem simples de fazer e é perfeita para qualquer salgado. Vamos colocar a farinha, acrescentar o sal e juntar a nossa margarina ou manteiga, se você preferir. Lembrando que com a manteiga a massa vai ficar um pouquinho mais cara. Mas é só isso mesmo, a farinha, o sal para dar uma temperada e a manteiga ou margarina. Agora é só amassar com a mão que aos poucos essa massa vai dar um ponto perfeito para você trabalhar o seu salgado. Se precisar, acrescente um pouquinho de água. Eu acrescentei uma colher de sopa, mas isso vai a olho, depende muito da umidade da farinha que você estiver utilizando. O importante é no final você ter uma massa bem lisa e homogênea. Então, vai amassando assim com as mãos e com as pontas do dedo até que a massa se torne bem homogênea. Pode parecer que não vai dar certo, que vai ficar tudo esfarelado, mas não se assuste e não acrescente excesso de água, pois se a sua massa ficar pegajosa, o seu salgado vai ficar borrachudo e não vai ficar saboroso. Ele precisa ficar quebrando e desmanchando na ponta. Então, vai amassando assim com os dedos, que aos poucos a massa vai ficar bem lisinha e homogênea, perfeita para trabalhar com qualquer salgado que você queira fazer. Essa massa é bem básica, mas eu uso bastante, então aproveite essa receita e venda muito. Prontinho, a nossa massa já está prontinha. Agora vamos pesar para ver quanto deu. Essa massa rendeu 787 gramas, ou seja, 500 da farinha, 250 da margarina e 27 gramas da água que eu acrescentei. Então, é muito importante você saber o peso final da sua massa. Isso vai facilitar na hora de ver quantas unidades de salgado a sua massa vai render. E prontinho, a nossa massa já está pronta e perfeita para ser utilizada. Essa massa não precisa de descanso, mas se você quiser fazer com antecedência, pode deixar ela bem fechadinha num saquinho plástico dentro da geladeira para finalizar os seus salgados depois, que não tem problema nenhum. E se você trabalha com salgadinhos e quer ter um diferencial no seu cardápio, eu indico dar uma espiadinha no meu curso de salgados finos especiais. É um curso que eu desenvolvi com muito carinho para diversificar o cardápio de quem trabalha com salgados, pois os salgadinhos tradicionais já estão muito defasados. Há pessoas que vendem o cento muito barato e isso desvaloriza na hora de oferecer a seu cliente. Porém, se você tiver um salgadinho diferente, um salgado fino, uma coisa mais especial, com certeza o seu cliente vai valorizar o seu trabalho e, como é muito mais prático, acaba encomendando todos os salgados, tanto os finos quanto os tradicionais, com a mesma pessoa. Então, é uma excelente isca para novos clientes e uma garantia de fidelizar os seus clientes com esses salgados incríveis. Nesse curso, você vai encontrar as minhas melhores receitas de salgados finos, aquele salgadinho que desmancha na boca com um toque todo especial. Também tem diversas receitas de quiches, os mais pedidos na festa. E os melhores e mais sofisticados salgados fritos. Afinal de contas, um salgadinho frito sempre cai bem, mas se ele for servido de uma maneira especial, além de delicioso, fica sofisticado. Então, aproveita para dar uma olhadinha nesse curso de salgados finos especiais. Tenho certeza que você não vai se arrepender de aprender essas receitas, seja para fazer para vender e ter um a mais no seu cardápio, um diferencial para os seus clientes ou simplesmente para fazer deliciosos salgadinhos em casa, para a família, para as festas, para as reuniões ou para quando bate aquela vontade de um lanchinho mais diferenciado. Então confere as receitas, pois esse curso de salgados finos especiais eu preparei com muito carinho para todos vocês.
E vamos ao preparo do nosso salgado rosa. Primeiramente, nós temos que deixar essa massa rosa. E eu vou utilizar aqui o meu corante natural de beterraba. Se você ainda não viu o vídeo onde eu ensino a fazer esses corantes naturais aqui, no final desse vídeo eu vou deixar o link para o vídeo dos corantes. Não se preocupe, é bem fácil de fazer e não deixa gosto nenhum. Você pode usar esse corante de beterraba em massas doces, salgadas, chantilis, recheios, sem problema nenhum. Até para o glacê real do biscoito eu utilizo esse corante. Então fica super saudável e muito bonito. É só ir amassando a massa assim bem amassadinho até que ela fique na tonalidade desejada. Eu gosto de um rosa bem marcante, então eu vou deixar assim, usando bastante corante. Mas a cor e a quantidade de corantes fica a seu gosto, então faça na tonalidade que você achar melhor. Depois de deixar a massa bem rosinha, já está pronto para começar a moldar os salgados nas forminhas. Eu vou utilizar essas forminhas aqui arredondadinhas, mas pode ser forminha de empada, pode ser a forminha de sua preferência. Vou pegar um pedacinho da massa, colocar no centro da forminha e com o dedo apertar a massa na lateral da forminha, girando assim dessa maneira. Agora é só tirar o excesso de massa, ajeitar se for necessário e pronto, as nossas forminhas já estão prontas. É só fazer assim dessa maneira todas as forminhas de salgados. Assim fica super fácil de fazer. Tem quem prefira esticar a massa, cortar uma roda maior que o tamanho da forminha, colocar dentro da massa, mas eu acho que isso acaba fazendo mais sujeira e dando muito mais trabalho. Apertando assim com o dedo nas laterais da forminha, eu acho muito prático. Mas claro, também isso vai do gosto de cada um e se você preferir, pode esticar a massa em um plástico ou entre duas folhas de papel manteiga. Assim você consegue esticar a massa e abrir na espessura desejada e colocar na forminha. Quanto ao rendimento da massa, é muito fácil de descobrir. Nós sabemos o peso total da nossa massa. Agora é só pesar quanto cada forminha leva de massa. Top essa dica, né? Então, já merece o seu like. Clica no gostei e compartilha com os amigos nas redes sociais, grupo de WhatsApp, onde você quiser compartilhar. Assim você me ajuda a ensinar mais pessoas a fazer essas receitas. E aproveita, se ainda não está inscrito, já se inscreve no canal e marca o sininho para não perder os próximos vídeos. Vem muita coisa boa por aí e você não pode perder nada. Cada salgadinho tem 7 gramas de massa. Como a nossa massa rendeu 787 gramas, essa quantidade de massa faz 1 cento de salgados finos nesse tamanho de forminha que eu estou utilizando perfeitamente. Claro que a quantidade final do rendimento vai depender do tamanho da forminha que você for utilizar e da quantidade de massa que você for colocar nela. Mas eu faço 1 cento de salgados com essa receita de massa que eu ensinei hoje. E para deixar o nosso salgado ainda mais especial, com um pedaço da massa eu vou cortar estrelinhas para fazer um detalhe. Basta abrir a massa assim no papel manteiga. Claro que se você for fazer uma quantidade maior de salgado, você vai abrir com o rolo a massa entre duas folhas de papel manteiga. Aqui, como são pouquinhas, eu abri com a mão mesmo e vou cortar pequenas estrelinhas de massa, na mesma cor que eu fiz as forminhas. Pode também fazer os detalhes com cores diferentes, como eu vou ensinar muito em breve aqui nas receitas de Natal. Então, fica de olho e já marca o sininho para não perder as receitas, é claro. Essas estrelinhas vão dar o toque final aos nossos salgados. Não sei se vocês lembram da foto lá do início do vídeo, que essa estrelinha é a decoração do salgado. Para colocar para assar, basta colocar as estrelinhas assim no papel manteiga e as forminhas de salgadinho tudo assim em uma forma e levar ao forno pré-aquecido 180 graus de 15 a 25 minutinhos até a massa ficar bem sequinha e crocante. Às vezes pode sair macia do forno, mas não se preocupe, isso é normal. Só não deixa ficar demais para não queimar ou ressecar o seu salgado.
Enquanto a nossa base de salgados assa, vamos preparar o recheio. Eu vou utilizar apenas presunto e maionese, pois eu quero que fique bem rosinha, mas você pode temperar da maneira que preferir. Eu cortei um pedacinho de presunto assim e vou colocar nesses mixer trituradores de alimento. É só colocar e dar umas batidinhas no pulsar, assim de leve. Não coloca para bater direto porque pode virar patê e aí não fica uma apresentação legal no seu salgado. Ele precisa ficar assim, picotadinho, com pequenos pedaços. Se virar uma pasta, não vai ficar uma apresentação bonita do seu salgado. Então, esse é o presunto que nós vamos utilizar. Picadinho, pequeno, porém com pedacinhos salientes. Assim vai ficar um acabamento top no salgado. Agora é só misturar esse presunto com maionese, na quantidade que você quiser. Claro, não pode exagerar para não ficar gorduroso, mas tem quem prefere mais sequinho e tem quem prefere mais cremoso o salgado. E isso quem vai determinar é o seu cliente que vai encomendar essa delícia. Então, pergunte sempre se ele prefere o salgado mais molhadinho ou menos molhadinho. E pronto, agora já podemos começar a montar os nossos salgadinhos. Para desenformar, é só virar a forminha que ele se solta perfeitamente. Essa massa é bem amanteigada e não gruda na forminha. Depois de desenformar todos os salgados, vamos começar a rechear. Eu gosto de usar uma colher dessas de chá, bem pequenininhas, assim fica mais fácil. Vamos rechear todos os salgadinhos dessa maneira e depois colocar as estrelinhas em cima para finalizar. Simples, não é? Quando vemos uma foto daquelas toda bonita com salgados ali, parece que é bicho de 7 cabeças, mas não é, é mais simples do que se imagina fazer um salgado fino e diferenciado. Agora é só colocar as estrelinhas para finalizar e está pronto. Cuidado para não quebrar, pois essa massa é muito frágil. Então, pegue com cuidado as estrelinhas e faça a decoração dos seus salgados. Ficou lindo, não ficou? Só essa foto já merece o seu like, então deixa ele aí para mim. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a validade e conservação desses salgados. A validade deles é de 3 dias dentro da geladeira, pois lembra que esse salgado contém maionese e ele não deve ficar muito tempo para não fazer mal. Quanto ao preço, você precisa calcular, e eu já dei uma super aula ensinando a calcular o preço dos salgados finos. Se você não assistiu, no final desse vídeo também vai ficar o link para essa aula. Então, assista para saber o quanto cobrar pelo seu salgado. Atualmente, eu cobro R$ 98,00 o cento desse salgado. Ele é pequeno, delicado e muito saboroso, então vale a pena pagar esse preço por um salgado desses. Porém, eu compro ingredientes e matéria-prima bem baratos, então para mim é um preço super justo e acessível aos meus clientes. Mas não esqueça que é muito importante você calcular os seus gastos na hora de precificar o seu produto. Espero que você tenha gostado dessa aula e se gostou, não sai daí sem se inscrever no canal. Não esquece de marcar o sininho para receber notificação das próximas aulas e deixa o like no vídeo, pois é a melhor maneira de me agradecer pelas delícias que eu ensino por aqui. O vídeo de hoje fica por aqui, beijos da Mi e até um próximo vídeo.